Agora vamos ver o vocabulário da semana 2. O primeiro sinal é esse. Inicialmente as mãos abertas, assim, as duas ao mesmo tempo para baixo e se fecham, como se estivesse pegando alguma coisa. Esse sinal indica que a pessoa aceitou, que ela concordou com a cena anterior. Por exemplo, eu posso dizer assim: então eu fiz você estudando a Bíblia, aí você aceitou essa imagem anterior, essa cena de estudo. Então houve uma forma de aceitar. Outra, por exemplo, então eu disse que você fiz a imagem de você estudando a Bíblia. Aí mostrei Jeová, apontei para ele, representando ele aceitando essa imagem, ou seja, ele aceita o seu estudo, ele aceita quando você faz isso. Então é concordar, aceitar a cena anterior. Então primeiro você faz a cena, depois você representa quem vai aceitar aquilo e faz o sinal de aceite ou de que está concordando. O próximo sinal é esse. Aqui, inicialmente, os olhos mais abertos e então, ou com as duas mãos, né? Isso dá uma ideia de abrir os olhos, de acordar, ou literalmente, a pessoa estava dormindo, aí ela acordou, ou figurativamente. Então, quando você lê a Bíblia, você desperta, você acorda de um sono espiritual. Então, esse sinal também pode ser usado. O próximo sinal é esse. Sai daqui, inicialmente, a mão assim, e ela vem, termina aqui. Aqui. Esse sinal indica que alguém está confiando ou acreditando em alguma coisa. Posso desenhar a Bíblia, representar você. Então, estou mostrando que você está confiando na Bíblia, pois ela está aqui. Ou posso fazer assim, desenho Jeová ali em cima, aponto para você e faço você acreditando em Jeová. Veja que a direção do sinal apontou para Jeová. Então, é confiar, acreditar, seja qual for a palavra, mas o importante é a direção e o sentido. O próximo sinal, nós até já vimos, é esse. Um sorriso, mostrando que a pessoa está satisfeita, que ela ficou, de certa forma, agradada com alguma coisa. Então, ela se agradou com aquilo. Satisfação. Muito bem. Também esse sinal agora, duas vezes na frente da testa, assim, na mente. Esse sinal representa alguém aprendendo. Por exemplo, eu posso dizer que o pai ensina o filho, aí o filho ele aprende. E como seria o ensinar? Ensinar é assim, ó. Olha, as duas mãos assim, a mão direita ligeiramente à frente, como se estivesse espirrando água. Também tem direção. Então, eu ensino para lá, ou ensino ali, ou ensino várias pessoas. Posso inverter, Jeová me ensinando, olha. Ele está me ensinando. Então, quando ele joga a informação, eu pego a informação. Jogou, eu peguei. Esse é o aprender. Então, ensinar e aprender. Veja, eu posso fazer assim. Desenho um filho, aponto ele ali. Desenho um pai, eu passo a representar o pai e o pai começa a ensinar. Quem está ali? Quem está ali? O filho. Aí eu posso fazer a vez do filho agora, simplesmente girando o corpo
filho aprendendo. Entenderam? Ensina e aprende. Ensina também pode ser assim. Próximo sinal. Mão esquerda, mão direita. Assim, né? Isto indica alguém andando no caminho certo, fazendo o que tem que ser feito, fazendo a coisa certa. Essa é a ideia, né? Existem várias traduções. A pessoa é uma pessoa que está nos caminhos da retidão, nas veredas de Jeová, uma pessoa que está no caminho certo. Essa é a ideia, alguém que está na linha, ó, certinho, no caminho certinho. Ela não desvia, ela permanece no caminho certo. Próximo sinal é esse, mesma coisa, a mão assim, esta mão assim, a mão direita, e bate uma vez. Então, isso indica o quê? Pode bater também duas, não tem problema, uma ou duas vezes. O que indica? Indica que a pessoa fez um compromisso, a pessoa agendou alguma coisa, está acertado. Então eu posso perguntar, vamos estudar a Bíblia na segunda-feira? Então está acertado, combinado, né? Então, aí ele responde. Então eu posso fazer assim. Isso indica um compromisso. Ó, está combinado, está acertado, está agendado. Então é como se eu estivesse colocando algo, uma linha, uma determinada agenda. Então está combinado. O próximo sinal é utilizado em perguntas. Quando você quer perguntar como. Então, como você vai ao trabalho? Como você estuda a Bíblia? Então, você faz assim, bico com as mãos, a mão direita começa na frente, você gira duas vezes. Mas, você faz cara de pergunta, né? Então, por exemplo, você pode fazer assim. Então, eu estou perguntando a você, para ficar no caminho certo, ser reto, como isso é possível? Um outro sinal seria esse. Faz assim com a mão, ok? Bate duas vezes aqui. Esse sinal indica que alguém conhece alguma coisa, ou seja, aquilo para que eu estou olhando ou para onde eu estou apontando é conhecido por mim. Então, por exemplo, eu posso fazer assim. Então, significa que eu conheço ele. Conheço o que está ali. Pode ser alguma coisa, pode ser alguém. Se eu quiser perguntar, por exemplo, eu estou falando com uma pessoa aqui e tem uma outra ali. Aí eu pergunto para ele. Então, estou perguntando se ele conhece aquela pessoa, né? Conhece. Se você conhece a Bíblia, então você conhece, olha para a Bíblia, conheço. Essa é a ideia. Próximo sinal é um T e um J. TJ é o sinal das testemunhas de Jeová. Representa uma testemunha de Jeová. Quando eu faço assim, eu passo a representar uma testemunha de Jeová. Por exemplo, posso fazer o sinal de homem, testemunha de Jeová. Então eu indico um homem, testemunha de Jeová. Mulher, testemunha de Jeová. Um jovem, testemunha de Jeová. Estou classificando um homem, uma mulher, um jovem, ou se simplesmente eu fizer assim, indica qualquer testemunha de Jeová. Esse sinal é um D apontando para cima. Pode significar Deus apenas. Apenas Deus. Esse sinal aqui, assim, aí você vai e puxa, como se você estivesse escolhendo uma carta ou alguma coisa. Indica
alguém escolhendo alguma coisa. Por exemplo, eu posso fazer no passado, representar Jesus, aí represento Jeová, aí Jeová escolheu então Jesus que estava ali. Ele foi escolhido. Ok? Também eu posso usar para escolher situações diferentes. Eu posso colocar, por exemplo, o mundo aqui, ou as coisas do mundo, as coisas, né? Desse sistema de coisas, colocar aqui, e aqui um grupo de testemunhas de Jeová. Aí pergunta, você escolhe qual? Escolheu esse ou escolheu esse? Existe uma direção, a escolha, você tem que desenhar a cena, duas cenas, e aí você escolhe, ou colocar um personagem, como foi o caso do exemplo de Jesus. Então Jesus, eu posso colocar ele ali, aí Jeová escolhe Jesus. Um outro sinal é um sinal, fecha as mãos, faz um cara de esforço, que você está fazendo força, um esforço, indica alguém se esforçando para fazer algo. Exemplo. Então, eu representei você fazendo um esforço e estudando a Bíblia. Então, um esforço para estudar a Bíblia. Tudo bem. Esse sinal que nós já usamos, que é o sinal de estudar, é o sinal que indica alguém estudando. Então eu posso apontar para você, representando você, e posso fazer sinal de filho, representando um filho, faço a Bíblia e estuda a Bíblia. Esse sinal também pode, sozinho, ele pode significar escola. Então, quando eu começo uma frase com isso, já significa escola. Outro sinal seria esse. Esse sinal dá a ideia de que alguém está examinando, que alguém está vendo em detalhes alguma coisa que está ali. Eu posso fazer isso com a Bíblia, por exemplo. Ou seja, desenhei a Bíblia aqui, representei você, você passou a analisar detalhadamente, a estudar com detalhes a Bíblia. E falei que isso é necessário. Ok? Então é uma análise. E isso tem direção. Veja, a Bíblia estava aqui, eu analisei ela aqui. Se ela estivesse aqui, eu iria analisá-la aqui. Se eu disser que eu preciso me autoanalisar, então é assim. Ok? Eu preciso olhar para mim e me autoanalisar. Ok. Próximo sinal é esse. As duas mãos assim. Aí um dedo por vez vai saindo. Só que rápido. Um dedo por vez vai saindo. Você segura assim os dedos e vai soltando um por vez. Isso é um sinal que indica que eu vou explicar algo, que algo vai ser explicado. Eu posso falar um tema de um discurso, faço uma pergunta e posso falar, agora então eu vou explicar. Ou eu posso falar assim, ó, a Bíblia, colocar a Bíblia aqui, ó, aí faço uma mão só, mostrando que ela explica algo. E aí começo a dizer o que é que a Bíblia explica. Ok? Então, próximo sinal é esse. É um F em volta do nariz, indica alguém fiel.
uma pessoa que eu estou representando, ela é fiel. Outro sinal, começa assim, um L, um E e um I. Bem rápido, fica assim, L e I. Lei, indica lei. Qualquer tipo de lei. Pode ser a lei dos homens, lei de Jeová. O que vai mudar é que eu posso indicar Jeová, lei. Ou, então, Jeová, lei. Ou, homem, lei. Ou, mundo, lei. Bem, esse sinal aqui, nós já vimos até, representa alguém lendo alguma coisa. Então, se essa alguma coisa é a Bíblia, por exemplo, a pessoa lê a Bíblia que está aqui. Se é um livro, a pessoa está folheando, para e lê. Se o livro está aqui, então eu leio aqui, né? Posso ler assim, ok? Depende aonde está o que eu estou lendo. Esse outro sinal aqui, mãos fechadas assim, bate 2 vezes. O cara me pergunta, indica que eu estou perguntando por quê. Então, primeiro eu desenho a cena, depois pergunto. Exemplo. Então, por que você estuda a Bíblia? Por quê? Sempre no final. Esse sinal aqui, próximo, pode indicar quem? Então, eu faço alguma coisa, quero perguntar quem, faço esse sinal aqui. Ok? Posso fazer, por exemplo, um sinal de pecado, sinal de culpa. Aí, pergunto quem? Então, quem é o culpado pelo pecado? Quem? Esse sinal aqui, mão assim, ok? Como se estivesse pegando alguma coisa, uma fruta, por exemplo, e eu faço 2 vezes para mim, na minha direção. Indica que eu quero alguma coisa. Então, a cena anterior é desejada. Por exemplo, então, eu fiz a cena de alguém estudando a Bíblia. Aí eu falo, essa cena eu quero isso. Ok? Próximo sinal da semana. Esse sinal, um P, e aí eu faço assim, ó. Jogo para lá, ou para lá, ou para lá. Jogo em alguma direção. Esse sinal indica que uma cena anterior tem relação com a cena posterior. Por exemplo, posso desenhar uma Bíblia. Lá está Jeová. Eu faço assim. Então eu digo que tem relação um com o outro. Pode indicar posse também. Então está relacionada. A Bíblia, ela é de Jeová, ela pertence. Ela tem relação com Jeová. Ok? Eu posso fazer Jeová, aí fazer Jesus, representando Jesus, deixo ele como um filho, então Jesus é um filho, e jogo para cima. Então essa imagem de Jesus como filho está relacionada com Jeová, ou seja, Jesus é um filho de Jeová. Também eu poderia fazer assim, Jeová estando lá em cima, poderia fazer a pessoa estudando a Bíblia, aí ela aprende o quê? Então, essa cena de aprendizado bíblico, eu posso ligar a Jeová, indicando que, ao estudar a Bíblia, eu aprendo sobre Jeová. Então, eu aprendo coisas dele. Então, existe uma relação do que eu aprendo com Jeová.
Então esse sinal indica uma relação entre duas imagens. Esse sinal são dois L's, um mais à frente, outro mais atrás, girando duas vezes. Indica alguém trabalhando. Alguém trabalhando. Pode ser assim também. Assim ou assim, ó. Alguém trabalhando. Esse sinal, mão, biquinho, aqui, raspa duas vezes para cima. Indica algo vivo, alguém vivo. Pode indicar algo ligado também, um aparelho, um carro funcionando, ok? Também, se a pessoa está presente, por exemplo, o Renato está presente naquele lugar, você está na reunião, foi na reunião, chega lá, eu quero perguntar, o Renato está, vou fazer o sinal dele e perguntar, se ele está vivo, ele está aqui, é uma ideia também que esse sinal apresenta, senão é um sinal de vida, sinal que apresenta a ideia de estar vivo, de estar funcionando, ligado, são todos esses significados. Muito bem, com isso encerramos os sinais da semana 2, que servirão para a tradução das frases também da semana 2.